Votaremos o item 1, em primeira e segunda discussões. Projeto de lei complementar número 41/2022, prefeito municipal. Revoga a lei complementar número 2629, de 9 de dezembro de 2013, que autorizou a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a conceder direito real de uso ao Instituto Federal de Educação e Ciência Tecnológica de São Paulo. Nós temos na região de Ribeirão Preto, cidades bem menores que a nossa, como, por exemplo, Sertãozinho, Araraquara, Piracicaba, Catanduva, Barretos, o Instituto Federal já instalado naquele município. E agora, em Ribeirão Preto, junto àquele terreno imenso do Celso Charuri, que desde 2013 deveria ter articulado e buscado recursos junto ao MEC para a instalação do Instituto, o governo do prefeito Duarte Nogueira não fez. Tendo mais vereadores para encaminhar, a matéria está em votação chamada. Olha, com 13 votos sim e 6 votos não, aprovado. Foi uma conquista à época trazer para Ribeirão Preto um Instituto Federal, mas, infelizmente, não houve, por parte até mesmo do governo federal, no sentido de garantir a construção desse equipamento tão importante. Não só por isso, a gente pode abrir mão de uma área tão importante e interessante que tem no Celso Charuri, por questão de tempo. E a gente vê esse momento com muito otimismo no governo federal. Há um compromisso muito sério com a educação, com a reformulação do MEC, no sentido dos recursos e dos projetos políticos pedagógicos lá, e a educação para jovens e ensino dos institutos federais para a formação técnica é uma prioridade. Então, vereador Bertinho, a gente também entende que nós faremos novas articulações para garantir que isso possa vir para Ribeirão Preto. Essa relação, eu vi que a senhora lamentou, né, que a Câmara votou esse projeto, mas eu lamento mesmo que o próprio Instituto Federal veio aqui, eu estou falando isso porque eu participei de uma solenidade que aconteceu em frente à Cianê, onde eu acho que eu fui enganado. Salvo engano, o deputado Jamil Murad, não sei se é o Jamil Murad, mas vieram aqui com o ministro de Ciência e Tecnologia, com secretários que faziam parte do Ministério da Educação, e falaram que ali teria um Instituto Federal. E nunca aconteceu. Com todo respeito, mas eu acho que é muito... Como que eu vou colocar assim? Reduzir muito a imagem, simplesmente culpabilizar o governo federal quando houve a implementação de outros institutos federais que tiveram terrenos cedidos na mesma época aqui dentro do nosso estado. Pois é, vereadora Dudu, seu partido na época fez o lançamento e eu estou falando que eu participei. O seu partido foi lá e prometeu para Ribeirão Preto um Instituto Federal ali, não criou o partido. Mas veja bem, o Instituto Federal. Mas veja bem, por que o Instituto Federal... Por que teve outras unidades dos institutos federais que foram implementados em tantas outras cidades? Porque o seu partido não quis pôr em Ribeirão Preto. O nosso governo municipal, que apoiou, por exemplo, o governo Bolsonaro, que é um governo que não construiu uma unidade de universidade dentro do nosso país, não teve também o interesse de colocar o Instituto Federal, tal qual o governo municipal anterior. Tá. Então, acho que é muito pequeno só responsabilizar o governo federal e se esquecer do que acontece municipalmente. Mas quem constrói o Instituto Federal, vereadora Duda? O Instituto é federal, é construído pelo governo federal, é mantido pelo governo federal. O que o município faz é doar o terreno. Quando foi doado o terreno da prefeitura, da Cianê, foi feita a concessão do terreno da Cianê para o Instituto Federal, vereadora Duda? Em 2010, esse terreno agora, que nós estamos falando, é de 2013, e nenhum dos dois houve nenhuma ação. Muito curioso, não é, Fabiola, que são 30 grupos já compostos, e foram compostos assim, em ritmo de conta-gotas, né? Nomes aqui, nomes ali, e aí falta o 31º núcleo, que vai justamente cuidar da defesa e da inteligência. Quer dizer, em meio à indicação de quase 300 nomes, nenhum pingou no grupo que vai cuidar dos militares. Fica entendido, Fabiola, que é mais fácil enfiar a política dentro dos quartéis do que retirá-la. O Brasil está assistindo a cenas inusitadas, né? O Bolsonaro, trancado no Alvorada, ele transforma a derrota eleitoral em via crucis, concede aos comandantes militares o privilégio de acompanhá-lo nas suas preces e com as suas notas oficiais golpistas. O Alexandre de Moraes, o Xandão,
está bloqueando contas dos agroconspiradores num novo esforço para quebrar a mão que alimenta o fanatismo que está acampado na frente dos quartéis. E diante de um cenário assim, a hesitação não é a melhor estratégia. Ao contrário, é a pior estratégia. Costuma-se cobrar do Lula pressa na indicação do ministro da Fazenda. A escolha de um civil para chefiar a pasta da Defesa é igualmente prioritária. O ex-ministro Aloysio Mercadante, que coordena os grupos técnicos que fazem parte da transição de governo, do governo eleito, disse hoje que o ministro da Defesa do governo Lula será um civil, assim como o presidente prometeu antes da eleição e durante a campanha eleitoral. Mercadante falou que o presidente eleito deve estar em Brasília na próxima segunda-feira e vai fazer o anúncio. Disse ele, abre aspas, acho que vocês vão ter uma bela surpresa. Ele está muito bem construído. O grupo é muito representativo para essa tarefa, que é o diálogo com as Forças Armadas, foi o que disse Mercadante. Bom, o Ministério da Defesa ele foi criado em 1999, foi chefiado por civis nos governos FHC, Lula e Dilma. Em 2018, último ano do governo Michel Temer, na época Michel Temer, colocou a pasta ali no comando com militares. O governo Jair Bolsonaro, que assumiu em 2019, também manteve militares à frente do ministério nos últimos 4 anos e que sempre deixou ali algumas pessoas apreensivas em relação à atuação das Forças Armadas e dos militares no governo civil. Os economistas que apoiaram Lula publicaram uma carta ontem com alerta para o risco fiscal. Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan ressaltam a preocupação com as recentes declarações do presidente eleito, que disse ontem que é preciso, inclusive, ter o crescimento social, né, e não somente a meta de inflação, meta de crescimento, e falou que se a bolsa cair e o dólar subir, paciência. A repercussão no mercado foi péssima, bolsa em queda, dólar em alta. Alckmin, à noite, concedeu uma entrevista à jornalista Miriam Leitão da TV Globo e disse que não há hipótese, foi o que disse Geraldo Alckmin ontem, de não haver responsabilidade fiscal. Falou que a responsabilidade do futuro governo com a responsabilidade fiscal existe e disse que não há razão para esse estresse todo. Disse ele, haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas. Disse também que a PEC da transição entregue ao governo, ela só tira o Bolsa Família do teto. Ele disse, é só isso, essa PEC, é só isso, não tem motivo de estresse, foi o que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin.